Olá, Bruninha. Vamos aí para nossa próxima aula, né? Hoje a gente vai trabalhar com a ferramenta de texto, tá bom? Então eu vou lhe ensinar alguns recursos aqui da nossa ferramenta de texto, ok? Então vá lá no menu Arquivo, Novo. Aliás, dê Ctrl N, né? Vamos trabalhar pela tecla de atalho. Mantenha aí a largura do papel A4 mesmo. A única coisa que eu quero que você faça é que divida a nossa folha em duas colunas, ajuste a medianiz para 5 mm e a margem você vai colocar 20 mm, tá bom? Pode dar OK. Perceba aí, ó, que diferentemente do que a gente vinha trabalhando, agora o nosso arquivo está dividido em duas colunas, tá bom? Então, hoje a ferramenta que vamos trabalhar é essa aqui, ó, ferramenta de texto, tá? Ela tem duas divisões, que é a ferramenta de texto padrão e o que a gente chama de texto artístico ou texto no traçado, tá? Primeiramente, a ferramenta de texto no InDesign, ela trabalha com a criação de uma caixa de texto, ok? Então, você tem que clicar e arrastar para criar uma caixa de texto, certo? Escreva seu nome, por favor. Vou escrever aqui meu nome, ó, Leonardo Bruno, só isso, tá? Você escreve aí, no caso, o seu nome, tá bom? Então, as informações dessa ferramenta são simples, né? Com ela selecionada, aqui em cima a gente tem as opções para trabalhar com o texto, certo? Primeira opção delas é a alteração da fonte. Ela por padrão veio na Minion Pro, né? Mas eu queria que você colocasse, por exemplo, Arial, né? Procure a fonte Arial, você pode digitar diretamente ou pode procurar, né? Vou botar aqui Arial Black, selecionei meu texto, ó, vim aqui e digitei Arial, tá? Ó. Automaticamente ele já aplicou a fonte ao texto, ó. Vou procurar aqui a opçãozinha regular, manter o texto normal, sem aplicar bold ou itálico ou qualquer outra informação, né? Aqui embaixo da opção de fonte você tem a opção de estilo que a gente pode aplicar ao nosso texto. Isso aí obviamente vai variar de acordo com as fontes que você tem instalada no seu computador. Nem todas as fontes possuem estilos, né? Mas as principais sim. No caso aqui da Arial, a gente tem a opção Narrow, que é uma opção onde ela é mais fina. A própria Regular, que já estava. Itálico, né, que é a fonte que deixa as letras inclinadas. Eu tenho a Bold, que deixa ela mais grossa, né? A Bold Itálico, né, que deixa a minha fonte, além de grossa, inclinada. E a Black, que é a mais grossa possível, né? Tá aqui, tá certo? Então eu vou dar aqui um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Só para você perceber a diferença de estilos, né? A Narrow, a Regular, a Itálica, a Bold Itálica e a Black, né? Perceba que além de mudar o estilo da fonte, a gente percebe também o comprimento dela, né? O espaço que ela vai ocupar na linha
vai sofrendo alteração de acordo com o tipo de estilo que você aplicou. A gente manteve a fonte, né? Manteve a quantidade de caracteres, manteve o tamanho, porém, quando a gente fez a alteração nos estilos, elas, dependendo do estilo que foi aplicado, ocupa mais espaço na linha. Próxima informação importante é a alteração do tamanho da fonte, né, que é medido em points, né? Então eu posso, por exemplo, botar aqui tamanho 24, né? Tamanho 36, já ficou grande demais, né? Já está ocupando duas linhas, vou diminuir aqui. Tamanho 30, né? Tamanho 10. E assim vai. Eu vou fazendo aqui a alteração do tamanho da fonte, tá bom? Outra coisa que a gente pode trabalhar aqui é na alteração da cor, né? Eu estou aqui com um padrão de cor preta, eu venho aqui e escolho CMYK e eu posso digitar, por exemplo, a cor 100.000 e eu vou aplicar a cor ciano para o meu texto, né? Aqui na segunda linha eu vou aplicar a cor magenta, né? Então eu venho aqui, ó, 100 e apliquei o magenta. Nessa terceira linha eu vou aplicar a cor amarelo. Então eu vou botar aqui o 100 e está aplicado a cor amarela. Ah, eu queria botar o verde. Lembrando, isso a gente ainda vai ver. Mas o verde, no caso, é a combinação de duas cores, tá? Então eu tenho que botar aqui 0. Eu venho aqui no magenta, coloco 100 e coloco 100 no amarelo, né? Aliás, eu confundi, aqui é o vermelho, tá? Então eu criei aqui a cor vermelha. Se eu quero colocar o verde, eu boto 100 no ciano e 100 no amarelo. Vem aqui, ó, 100 no amarelo, tá? E aí eu criei a minha cor verde. E aqui embaixo eu vou manter o preto, tá? Tem que botar 0 no ciano também, para ficar o preto puro, tá bom? Então fiz aqui a minha variação de cores, né? Para você observar. Só um minutinho. Aí. Voltando. Faça o seguinte, Bruninha. Vá na internet, né? Abra aí, pode ser, você vai digitar Loren Y, certo? Digita aí Loren Y, vai aparecer aqui um Loren Y Generator, né, que é um gerador de textos, gerador de texto em latim. E aí você vem aqui, ó, e manda gerar 5 parágrafos. Já está aqui marcado, ó. Mandei gerar aqui 5 parágrafos de texto. E aí eu quero que você copie esse texto que você gerou, certo? Vai lá, ó, Ctrl C, volta aí pro InDesign, vou dar aqui um Ctrl menos, tá? Apaga o texto que você colocou, dá Ctrl V para colar, né? Ele puxou aqui a característica que já tinha, né? E aí, ó, como é que eu vou fazer agora? Para ocupar aqui as duas colunas, né? Eu venho aqui, ó, e ajusto o tamanho da minha caixa. Puxei até embaixo. Tá vendo que tem um sinalzinho de mais vermelho aqui? Esse sinal de mais, ele tá me mostrando que o texto
tem mais texto nessa caixa de texto aqui que eu criei, né? Então o que eu quero que você faça? Eu quero que você clique nele e vai carregar o texto no seu mouse novamente, tá vendo? E aí você vai clicar aqui do lado, né? Para jogar esse texto para o lado. Vai continuar aparecendo, porque no meu caso aqui o texto ele veio num tamanho muito grande. Então o que eu quero que você faça? Para a gente padronizar, ó, você clica com a ferramenta de texto dentro, dá Ctrl A para selecionar tudo. Vamos alterar aqui para a fonte Times New Roman, tá? Regular. Quero que você coloque a Times New Roman regular e tamanho 12, tá? Perceba que agora ó, o meu texto vai caber todo, tá bom? Por que a gente fez isso? Porque eu quero lhe mostrar como usar aqui ó, as funções de parágrafo, tá bom? Então, ó, seleciona todo o texto, aplica a cor preta para ele, no meu caso aqui ficou ó, azul, então dá ferramenta de texto, clicou dentro, ó, Ctrl A para selecionar tudo, e seleciona aqui a cor preta, ó. Eu apliquei o preto para o meu texto, tá vendo? Então eu vou dar novamente Ctrl A. E agora eu vou lhe mostrar aqui os ajustes de parágrafo, tá vendo? São esses ajustes aqui. No momento, o nosso texto ele está o que a gente chama de alinhado à esquerda, né? Você percebe que ele está todo aqui alinhado à esquerda, bonitinho. Só que o lado direito ó, ele está quebrado, né? Por quê? Porque nessa formatação ele coloca o texto de acordo com o que ele foi criado, sem mexer nos espaçamentos entre as letras, ok? Então essas opções aqui de cima trabalham desse jeito. A segunda opção, ó, eu vou fazer só aqui nesse parágrafo, para você perceber a diferença, tá? Eu vou centralizar, perceba, ó, meu texto está centralizado. Aqui pela última linha fica mais fácil de observar, né? Aqui, ó, ele puxou para o meio todo o texto, ó, puxou para o meio todo o texto, ok? Nesse daqui eu vou colocar agora alinhado à direita, ó, alinhei à direita. Então aquele alinhamento, no caso aqui, ó, que estava à esquerda, agora ó, ele está à direita, ok? No próximo parágrafo, eu vou começar a trabalhar com o que a gente chama de justificado, né? Então eu quero que você justifique o texto nesse próximo parágrafo. No caso, ó, ele justifica a esquerda, tá bom? Então, ó, justifiquei a esquerda. O que isso significa, Bruna? Significa que ele vai justificar o texto dos dois lados, tá? E a última linha ele vai manter alinhada à esquerda, tá? Desse jeito aqui, ó. Ele não força a última linha, ele mantém a última linha no lugar, né? E faz o alinhamento do resto todo justificado, tá? No próximo parágrafo você vai colocar ó, o justificado centralizado, tá? Que é a mesma coisa, ó, ele justifica, né, todas as linhas, só que a última linha ele centraliza, tá bom? E por último, aqui, ó, ele vai fazer o que? Ele vai justificar forçado. O que é o justificar forçado? Ele, inclusive, vai forçar a última linha ficar justificada. Perceba aqui que a gente só tem ó, essa palavra aqui, esse resto de palavra na última linha, né? Mesmo assim, ele vai ajeitar para que ela caiba na linha anterior e fique justificado, tá certo? Então são essas opções. Eu queria que você fizesse esses alinhamentos, né, no nosso texto. E aí eu quero que você gere mais duas páginas aqui para baixo. A gente criou o arquivo só com uma página, né?
mas isso não é problema. O que você vai fazer? Vai gerar mais duas páginas para baixo. Como é que faz? Você vem aqui em páginas, né? Tá vendo essa opçãozinha aqui, ó? Você cria nova página, né? No caso, mais duas páginas. Então eu quero que você crie essas duas páginas, tá bom? E vai criar novamente aqui uma caixa de texto. Agora você vai abrir essa caixa de texto, ó, nas duas colunas, tá? Ó, você abre a caixa de texto no tamanho das duas colunas. Vai lá na ferramenta texto, clica dentro dela e cola. Perceba que quando eu jogo o texto para as duas colunas, ele desconsidera a coluna do meio, a divisão das colunas que a gente tinha feito. Tá certo? Não tem problema. Para o exercício que eu estou fazendo aqui com você, isso não é problema. Tá? Dê Ctrl A, seleciona tudo, faz o alinhamento justificado à esquerda, certo? E agora eu vou lhe mostrar as opções de ajuste para a primeira linha, né? Esses outros ajustes que nós temos aqui, tá vendo? Então, nesse parágrafo, você vai fazer o deslocamento de todas as linhas ao mesmo tempo. Isso é muito usado, por exemplo, em citação, né? Então, 1 milímetro, 2 milímetros, ó. Vou botar aqui 4 milímetros, 20 milímetros, são 2 centímetros. Tá vendo? Ó? Eu fiz um recuo de todo o texto, tá? Eu posso fazer esse recuo só na primeira linha, que é muito comum, né? É o recuo de parágrafo normal, né? Eu posiciono aqui, no caso aqui, como é recurso de parágrafo, eu posso posicionar o meu mouse em qualquer lugar do texto, né? Não tem problema. E venho aqui, ó, aumento só a primeira linha. Vou botar aqui, ó, 20 milímetros também. Tá vendo, ó? Ele aplicou aqui um recuo de 20 milímetros somente na primeira linha. Clique agora no terceiro parágrafo e a gente vai fazer o recuo agora do lado direito, né? Ele vai criar um espaçamento, ó, um recuo no caso, do meu lado direito do texto. Vou botar aqui, ó, 20 milímetros também, ó. Ele recuou aqui 20 milímetros, tá bom? E por último, colocar aqui no quarto parágrafo, ele faz o recuo na última linha, né? Para falar a verdade, isso aqui não é muito utilizado não, tá? Eu vou botar aqui para você ver, mas na prática mesmo, dificilmente a gente usa, tá? Ele vai criando um espaço de 20 milímetros. No caso, como não deu certo, ele jogou um pedaço do texto para a linha de baixo. Tá bom? Não tem problema. Beleza? Então, você vai fazer o teste, né, de alinhamento aqui na primeira página e vai fazer o teste de recuo na segunda página. Tá bom? Na terceira página, a gente vai fazer agora o texto no caminho, que eu tinha lhe falado aqui, ó, tá vendo? Ó, tem uma opçãozinha aqui de texto aplicado ao caminho, tá? Para isso, vamos utilizar aqui uma elipse, certo? Eu quero que você clique na ferramenta elipse e desenhe aqui uma elipse na página. Tá? Feito isso, ó, vai lá na ferramenta de texto. Essa opçãozinha, né, a segunda opção, que é o texto no caminho, ou texto no traçado, né? E clica em cima da elipse. Procura ver aparecer o sinalzinho de mais. Ó. Quando aparecer, ó, você clicou, aí você já pode digitar. Vou digitar aqui o seu nome. Bruna
Peixoto Monteiro da Rocha Reis Gamberoni. Ok? Tá aqui, ó. Vou dar novamente um clique, 2 cliques, né, para selecionar tudo. Vou aumentar o tamanho da fonte, ó. Botei tamanho 20. Vou centralizar, né? Ficou meio estranho. Aí o que eu posso fazer aqui, ó, é mudar a posição onde ela começa. Vou botar para começar aqui, ó, e aumentar. Eita, baguncei. Tô dando Ctrl Z, tá? Porque bagunçou aqui. Ele tá querendo copiar o texto, não tá me deixando ajustar. Vamos fazer de novo. Vou selecionar aqui meu texto, tá? Vim aqui, ó, Ctrl X, copiei, cortei, né? E vou vir aqui, clicar em cima e colar. Poxa, ele entendeu a coluna aqui, ó. Vou vir mais pra cá um pouquinho, ó, para ele não entender que é na coluna, tá? Deixa eu deletar essa caixa de texto aqui que ela tá atrapalhando a gente, tá? Ó, vou vir com a ferramenta de texto. Cliquei. Ele está marcando ali embaixo, onde vai começar. E foi para lá. Realmente não está deixando eu fazer o ajuste. Estranho. Enfim. No Illustrator isso fica melhor de trabalhar. O Illustrator ele trabalha melhor. Mas é uma opção que a gente tem, né, para trabalhar com o texto. Ok? O exercício de hoje é isso, tá? Você trabalhar aqui, né? Trabalhar com a ferramenta de texto. Por exemplo, eu posso criar aqui, vamos criar uma linha, acho que vai ficar mais fácil. Ó, vem aqui na ferramenta de linha, faz uma linha na diagonal assim, ó. Cola o texto nela. Colei o texto aqui, ó. E agora eu quero que você venha nessa ferramenta aqui, tá vendo? Ó? Que é a ferramenta caneta. Clica nela, abre, né, as opções e vai na última opção, que é converter ponto de direção, ou Shift C, tá certo? Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Clicar aqui, ó. Clicar fora para não estar nada selecionado. Vou vir aqui na linha e vou transformar ela em curva, ó. Certo? Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, só que no sentido contrário. Clica fora novamente, ó, porque ele não deixa selecionar. Aí volta para a ferramenta e transforma em curva, só que agora para baixo, tá? Então, ó, agora deu. Feito isso, ó, vá para a ferramenta de seleção branca. Amanhã eu vou falar melhor sobre elas, tá? Ferramenta de seleção branca, que é a seleção direta. Clica fora, depois clica na linha. E aí você pode reposicionar, ó. Ó. E pode, por exemplo, aumentar a curvatura. Aqui embaixo ele não está deixando. Mas é basicamente isso, tá? Eu não vou ficar perdendo tempo aqui porque não está deixando trabalhar do jeito que eu quero, né? E esse recurso ele é mais fácil de trabalhar no Illustrator, né? Ele tem mais recursos no Illustrator. Então,
Quando a gente for ver Illustrator, eu explico melhor lá. Aí depois é só importar aqui para o InDesign. Tá bom? Então basicamente isso, tá? Você cria um caminho, joga o texto, né? E faz os alinhamentos do texto como exercício de hoje. Tá bom? Um beijo.